Ok, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, à programação de dispositivos eletrônicos. Então, como nós já falamos, nós estamos usando a plataforma Arduino para programar e nós estamos programando na ferramenta online da Autodesk, que é o Tinkercad, né? Como nós vimos, lá no Tinkercad a gente pode fazer a montagem de circuitos eletrônicos, usar a plataforma do Arduino, né? E programar também. Então, hoje a gente vai falar de esquetes que com o uso de variáveis e sem o uso de variável, tá bom? Como nós vimos lá no início das nossas aulas, a variável é um espaço de memória que a gente aloca na máquina para guardar determinado dado ou determinada informação. Nós vimos também no material anterior que esquete é o nome que se dá ao programa, né? Um programa na plataforma Arduino é chamado de esquete. Então, vamos testar aqui. Vamos entender o que está trazendo aqui nesse Sketch 3. Então, a primeira linha aqui é um comentário curto, né? Porque a gente está vendo aqui que é usado o barra barra. Então, nós vamos mostrar aqui um programa sem variável. Então, você tem inicialmente a função void setup, né? Nós já vimos na aula anterior o que é a função void setup. E ela abre chaves, abre e fecha chaves, né? Dentro dela, a gente tem o quê? A gente tem a declaração dos pinos, né? Então, nessa função aqui, pinMode, ela tem o argumento que é o pino que você vai usar e você diz se é entrada ou se é saída, né? Porque nós vimos que a plataforma Arduino, ela possui entradas e saídas digitais e elas são determinadas pelos pinos. Então, aqui, quando você está dizendo pinMode 9 output, você está falando para máquina que o pino 9 está configurado como saída. E nessa outra linha, o pino 10 está configurado também como saída. Então, nós vamos ter duas saídas, tá bom? A próxima função é a função loop, onde você vai escrever o que a máquina vai ter que fazer. Então, você configura tudo o que você tiver que configurar na função void setup e a função void loop vem os programas, né, as instruções. Então, você percebe aqui que ela também tem abrir e fechar de chaves. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Digital write. Né? A função digital write é para dizer o que vai ser executado, né? Qual é a instrução que vai ser executada na entrada ou na saída que você estipulou logo no início do teu programa. Então, aqui você está dizendo para a máquina que ela tem que escrever no pino 9 o nível lógico alto, né? 1, que é height, né? A próxima instrução diz máquina, escreve no pino 10 o nível lógico baixo, low, ok? Dá um tempo de 500, né, milissegundos. Escreva novamente no pino 9, low agora. Então, vou escrever nível lógico baixo. Escreva no pino 10, height. Então, escreva nível lógico alto. E dê um tempo. Então, isso é o que a gente vai o quê? Visualizar ao inicializar a simulação lá no Tinkercad. Então, aqui é o retrato, né, do programa, né, do código. Aquele código que a gente mostrou anteriormente está todo aqui, ó. Você escreveu na área de trabalho, né, e realizou a montagem do circuito na placa de teste. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que vocês têm que ter muito cuidado. O que vocês interligarem aqui, ó, por exemplo, o pino 9 é o meu LED vermelho e o pino 10 é meu LED verde. O que vocês interligarem aqui, vocês também têm que estar tratando aqui na programação, porque não adianta você fazer uma ligação que não tem nada a ver com o que você mandou programar. Então, existe aqui uma relação direta entre o programa e a montagem, tá bom? Então, o programador ele tem que montar, ele tem que fazer o programa de acordo com a montagem que ele realizou, tá bom? Então, quando a gente for botar esse programinha para rodar, a gente vai visualizar o quê? Ó? No primeiro momento, o LED vermelho vai estar aceso, né? Por quê? Porque você disse que no primeiro momento o pino 9 vai ter que estar em alto.
E no segundo momento, o pino 9 vai ter que estar embaixo. Ou, perdão, o pino 10 vai ter que estar embaixo. Então, vai acontecer quando vocês simularem essa situação, ó. Vermelho aceso, depois o verde aceso. E aí, vai se alternar. Aí, daqui a pouco, vai ficar o verde aceso e vermelho. Então, vai ficar alternando os dois LEDs, ó. Porque é isso que você está mandando ser executado aqui. Um momento um fica aceso e o outro apagado. Depois troca. Um momento o outro fica apagado e o outro aceso, tá bom? Então, isso aqui é um que a gente chama de um programa sequencial, só usando as instruções, tá bom? Aqui a gente tem um outro programa já com a variável. Na verdade, é o mesmo programa que a gente está trabalhando anteriormente. Você percebe que você está usando o pino 9 e o pino 10 também como saída. Só o que mudou foi aqui dentro da função loop. Você tem agora uma variável chamada intervalo pisca. E aí, essa variável foi declarada do tipo inteiro e ela foi inicializada ó, com o número 200, ela recebe 200. Então, o que está acontecendo aqui? Ela está recebendo 200 que representa 200 milissegundos, que é o tempo para ela ficar para o LED ficar piscando. Então, você mandou a máquina novamente escrever alto no pino 9, escrever baixo no pino 10, e aí depois você chamou a função delay, que é a função tempo. Só que a função delay, dentro dela agora tem um argumento de uma variável, que é a variável intervalo pisca. Então, na verdade, a máquina vai lá para o intervalo pisca, aí ela vai ver quanto é o intervalo pisca, é 200, então eu vou ter que dar um tempo de 200 aqui, ó, 200 milissegundos. Aí eu vou fazer novamente, né, digital write, o 9 vai para baixo, o pino 10 vai para alto, e aí eu chamo de novo a intervalo pisca. Então, na verdade, isso aqui é o mesmo programa, né? Só que a gente fez algumas modificações para mostrar para vocês o quê? O uso de uma variável, né? Dentro de um programa. E aí, o que vai acontecer? Aqui, ó, aqui é o programa lá feito, né, no simulador. Então, vocês vão observar que a modificação é que vai ficar piscando mais rápido, né? Ou seja, alternando mais rápido do LED verde apagado para o LED vermelho aceso e vice-versa. É isso que vocês vão observar, tá bom? Depois de vocês fazerem esse teste desses programas que a gente apresentou agora no simulador de vocês, eu gostaria que vocês fizessem essa tarefinha aí, ó. Faça as modificações necessárias no Sketch 4, crie o intervalo pisca 1, 200, o intervalo pisca 2, 500, ou seja, variáveis, né? Vocês vão criar duas variáveis. E em seguida, cria intervalo pisca 1, 100, intervalo pisca 1, 1000. Aí eu gostaria que vocês analisassem em relação à diferença, né, do tempo, do LED mais rápido, acende mais rápido, acende a velocidade, né, de acender do LED, tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse teste aí e a gente se encontra na próxima aula.